Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candelabro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sal, na cultura do judeu, era um elemento precioso, de alto valor. Tanto que as vítimas oferecidas em holocausto, em sacrifício na ara do Senhor, eram acompanhadas de uma grande quantidade de sal. Pois o sal não permitia que estas viessem se decompor, fazendo a oferenda ser perene, duradoura. Na imaginação de quem oferecia, a oferenda unida ao sal seria eterna. Por isso Jesus usou deste elemento para dizer: aqueles que quisessem seguir os seus passos, vós sois o sal da terra. O sal também era usado como forma de pagamento. Quanto mais produzisse o homem, maior quantidade de sal recebia. Pois a produção do homem era a caça, e estas não poderiam ser usadas se não houvesse o sal, já que naquele tempo não existia freezer. O sal conservava a carne. Todos os que recebiam em troca da caça diziam ter saldo, crédito. E foi daí que surgiu o nome salário. O sal era a paga dos que produziam mais. O sal também era o remédio. Aqueles que se ferissem, não tendo o aparato medicinal que temos hoje, para cicatrizar a ferida, usava o sal. O sal tinha ainda uma quinta função. Quando não útil, era retirado
e lançado no chão, para permitir que trafegassem livremente carroças e carruagens, sem que estas viessem a atolar. Lembre-se que naquele tempo não existia asfalto. Assim Jesus quis ver a nossa relação com Deus e nossa relação com os outros. Procuremos aplicar de modo espiritual o que a cultura do judeu tinha a respeito do sal. Você que foi chamado a ser sal da terra, está em meio a muitas coisas que se decompõem, que se autodestrói. Se for verdade a sua decisão de estar com Cristo, você será uma oferenda, uma hóstia viva, que não se permite apodrecer, por estar revestida do sal, que te faz estar no mundo sem se tornar mundano. Participar de tudo o que é humano, sem perder o que em você existe de divino. Visitar, conviver com quem não tem os mesmos preceitos, nem defende os mesmos valores, sem se permitir corromper. Ser sal da terra, procurando dar o sabor de Deus às coisas do nosso cotidiano, fazendo ver motivações sempre nobres, que edifiquem aqueles que conosco dividirem a vida. Ser sal da terra, sustentando os propósitos, sem se permitir nenhuma contaminação, procurando defender aquilo que o Espírito inspira em nós, pela sabedoria do alto, sem se permitir influenciar por nada, por ninguém. Caso você não esteja disponível a ser este sal, terás um outro destino. És inútil, insosso, serás transformado em um tapete, pisoteado pelos homens. Não que Deus abandone, não que Deus rebaixe, não que Deus anule, mas quando o homem não coloca ao dispor do outro o sabor que Deus lhe deu, para nada mais serve senão ser pisado. Pergunte-se: eu estou sendo sal? Alguém sente o sabor de Deus naquilo que eu falo todo dia? Sente o sabor de Deus no meu comportamento, na minha conduta? Eu estou preservado do meio em que eu vivo, de gente pagã, de gente imoral, de gente desonesta, de gente mentirosa, de gente violenta. Eu faço o diferencial por onde eu passo.
Tem muitos buracos nas estradas da vida que precisam ser aterrados. E você pode ser este aterro se você não quiser cumprir sua função. Se você não se colocar à disposição de Deus em favor do outro para salgar o mundo. Se você não se transformar em um salesiano. Quer dizer salesiano. Dom Bosco se inspirou aqui. Aquele que dá o sabor na vida das pessoas. Aquele que é sal para o mundo. Não só os filhos de Dom Bosco são chamados. Todos os cristãos são chamados a ser salesiano. Veja, se na sua casa, se aqui na casa Dom Bosco, onde você se reúne, se congrega para celebrar a fé, se no seu ambiente de trabalho, você tem sido este salesiano, tem sido este sal. Pois cada um de nós recebeu o potencial para salgar. Se eu não uso o sal que Deus colocou em mim, será nocivo, será prejudicial. Na saúde, quando alguém tem excesso de sal no corpo, não altera a pressão? Não morre? Na alma também. Se eu tiver um excesso de sal, eu não coloco à disposição do outro os dons, os carismas, os talentos que Deus me deu, a minha alma morre. Porque o sal em si não tem utilidade alguma. Coloque uma carrada de sal para não ser misturada com nada e dê 1 quilo de sal para cada um para ver se come pelo menos uma colher. O sal só serve na mistura. Se eu não me coloco no meio da massa para ser este sabor de Deus, no isolamento do meu egoísmo, do meu respeito humano, dos meus traumas de relacionamento com as pessoas, eu vou me tornando insosso e permitindo que todos passem por sobre mim. Lute com todas as forças para ser útil, pois o Senhor não te colocou no mundo para si mesmo. O Senhor te colocou no mundo para os outros, dizia Dom Bosco. Jesus então prossegue: vós sois a luz do mundo. A luz foi o primeiro elemento que Deus criou. Tão útil que sem ela nada tem cores. É impossível discernir o feio e o belo. Pois bem, com toda esta importância da luz, Deus até se compromete quando te chama a iluminar, dizendo que a sua glória, o seu louvor será provocado pelas obras de luz dos seus filhos. Você é responsável pela admiração que os que não creem desenvolvem do Deus que você celebra. Suas obras é que vão fazer o seu Deus elogiado, engrandecido, enaltecido, se não acreditado.
Faça então o possível de evidenciar o brilho de Deus em você, não sendo um cristão opaco. Você foi feito para resplandecer, não na vaidade de fazer ver a si mesmo, porque luminosidade alguma você possui, mas de trazer para o seu testemunho diário os reflexos de Deus, de modo que aqueles que passarem por você possam ver e até proclamar: aquele homem, aquela mulher tem luz em si. Se as obras boas provocam o louvor de Deus e serão identificadas como a luz, o jeito de Deus brilhar, as obras más farão um efeito contrário. Quando você não brilha, neutraliza o seu Criador, anula o seu Criador. No pecado, você ofusca o seu Criador, perde a imagem e semelhança dele e passa a ser aquele que nega a perfeição do que o criou. Levemos então a sério. Todos os dias se programe: eu quero que hoje o meu Deus brilhe em mim. Por tudo que eu irei fazer, por tudo que eu irei sentir, por tudo que eu irei falar, por tudo que eu irei levar aos outros, eu quero que Deus brilhe através de mim. Mas também que eu seja capaz de ver o brilho de Deus nas pessoas, pois o louvor que eu ofereço a Deus, também devo reconhecer que o outro oferece. Então não perca tempo, elogie, enalteça as qualidades, reconheça que naquele irmão, naquela irmã, existe um toque especial de Deus e por isso ele traz esta marca. Faça com que ele conheça. Não cale, porque não é para esconder o brilho de Deus, é para colocar no lugar alto a fim de que todos vejam. Não seja você o vento que apaga o pavio. Evite a depreciação do outro, a difamação, porque esta cobre o outro de trevas, impede Deus de ser reconhecido nas tantas luzes que agasalhou no outro. Todas as vezes que nos sentarmos para trazermos em evidências os defeitos de um irmão, estamos fazendo o contrário do que o Evangelho de hoje nos propõe. Estamos apresentando a Deus de modo desaforado as imperfeições da sua obra. Estamos dizendo a Deus que aquele que Ele criou é inútil, é nocivo, é danoso a nós. Estamos trazendo ao Senhor o dissabor da acusação daquele que é obra das suas mãos.
traga para si. Você é um pai, é uma mãe. De repente alguém lhe visita e traz ao seu conhecimento algumas informações depreciativas do seu filho, da sua filha. E sem nenhuma piedade, sem cortesias, sem misericórdia, vai soterrando seu filho, sua filha, no monturo de tantos defeitos. O natural é você reagir, é você tomar a defesa, é você evidenciar os valores. E se você for assim desestruturado como o Padre Tito, você até devolver a agressão recebida. Porque é seu. Porque você ama. Porque você quer, você sabe muito bem, até melhor que aquela pessoa que estará ali maculando o defeito que ele tem. Mas existe alguma coisa nele que te apraz, que te agrada. E é este pequeno, minúsculo pingo de luz, faísca de luz, que nós queremos evidenciar. Se somos assim, defensores daquilo que é nosso, imagine aquele que nos criou. Como Deus não fica constrangido? Como Deus não se sente agredido por não conseguirmos ver os flashes de luminosidade que existem nas pessoas? Seja caridoso com o Senhor, que quer ser louvado pelas obras boas que Ele faz através de nós. O mais terrível delinquente, dizia Dom Bosco, o mais imprestável de todos os homens, esconde uma centelha de Deus dentro da alma. Por isso você não tem o direito de não ver o brilho de Deus em todas as coisas que Ele fez. Saia daqui e comece pelo fez. Você é luz. Vamos fazer uma grande campanha para enaltecer o nome de Deus. E diga onde foi que este irmão foi luz para você. Uma palavra, na cordialidade, na simplicidade, na humildade, em algum feito desenvolvido. Mas deixando o mundo virtual, vamos no corpo a corpo. Ei, você é luz. Você já fez ou está fazendo algo que me dá suporte, que anima a minha fé. Eu sigo o seu rastro. Estas proclamações também fazem parte da missa que você celebra. Peçamos aqui neste altar da Eucaristia que a luz que Deus deseja ver acesa em nós e colocada no lugar elevado venha ser nutrida por este combustível, azeite da lamparina da nossa alma, chamada carne, sangue, que o próprio Senhor oferece a nós para sermos luminosos para Deus e para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.